Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conectores de fibra ótica e também os adaptadores, que são itens não muito falados da nossa rede de backbone, mas que são muito importantes para a gente manter nossa instalação da maneira correta e com o sinal chegando sem atenuação na casa do cliente. Então, pessoal, é muito importante antes da gente falar mais sobre os conectores e os adaptadores, a gente falar a função deles, para que eles foram criados. Então, se a gente tivesse que fazer uma instalação de splitter e também de CTO, a gente teria que fazer a fusão da fibra ótica. Então, para chegar na casa do cliente, a gente teria que fazer a fusão no equipamento dele, o que não é possível, não é viável. A gente não pode ficar fazendo fusão toda vez que a gente for instalar um novo cliente. Isso não faz sentido. Por isso que a gente criou os adaptadores e conectores, que facilitam essa instalação sem precisar fazer fusão. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre conectores e também os adaptadores. O conector, na nossa rede de backbone, vai estar sempre presente em dois momentos. Um na CTO, junto ao adaptador, que é esse cara aqui, a gente vai falar um pouquinho dele depois, e também na casa do cliente, servindo para conectar no ativo, ou seja, na ONU ou na ONT. Como vocês podem ver, eu tenho aqui um conector SC-APC, a gente tem outros tipos de conector também no mercado, a gente vai tratar desse aqui no momento, o SC-APC. Então, como que a gente faz a instalação desse conector? A gente chega com a fibra ótica aqui decapada, depois de chegar do cabo drop, a gente vai decapar e colocar a fibra aqui para fazer a instalação. A gente introduz a fibra aqui, nós temos um local ali para colocar a fibra, e a gente depois fecha esse conector, assim finalizando a nossa instalação. A gente, nesse caso aqui, está com um conector do tipo clip, a gente tem também do tipo rosca, como vocês podem ver aqui, onde a gente tira essa rosquinha aqui e depois introduz a fibra ótica aqui, rosqueando ela novamente. Isso aqui a gente vai conectar no nosso produto, ou seja, na nossa ONU ou na ONT, para o cliente conseguir utilizar a fibra ótica. Ou seja, a gente sempre vai usar o conector em situações de FTTH. O que é FTTH? Fiber to the Home, ou seja, onde eu vou pegar minha fibra ótica e vou levar até a casa do cliente. Não são os 100% dos casos que a gente tem esse tipo de instalação, né, de Fiber to the Home, porém o conector sempre vai ser utilizado caso a gente precise. Qual que é a diferença dos nossos conectores que a gente tem aqui? A gente tem o conector de rosca e o conector de clipe, como eu tinha falado anteriormente. O conector de rosca, a diferença dele vai ser que ele vai ser usado rosqueado, então a gente vai desrosquear a fibra aqui dentro e depois rosquear ela. E também o de clipe, onde a gente vai encaixar a fibra aqui, decapada, sempre, nos dois casos, e vai fechar o nosso conector. E aí vocês estão vendo que tem uma diferença de cor entre os dois. Um é verde e o outro é azul. Então, um é o SC-APC e o outro é o SC-UPC. Qual que é a diferença entre os dois na instalação? O SC-APC é o que geralmente a gente utiliza no mercado, geralmente o conector que a gente vai ter nos splitters. O SC-UPC não é tanto utilizado, mas ele é mais utilizado em aplicações de rede EPON, não de rede GPON. Porém, a gente consegue utilizar na rede GPON também. Qual a diferença principal entre os dois? A diferença está no nosso adaptador. Ou seja, o adaptador APC ele vai ter uma diferença de ângulo de 8 graus. A nossa fibra, os dois conectores vão entrar aqui e eles vão ter uma diferenciação aqui dentro de 8 graus. Por que isso é feito? Para a luz, quando ela entrar aqui, ela não bater uma luz na frente da outra. Os conectores vão estar retos, então existe uma chance da luz estar batendo e se refletindo, e isso gera uma perda, uma atenuação. Então, com o SC-APC, a gente tem menos atenuação na nossa instalação. Já o UPC, a gente vai ter sempre os dois conectores retos um no outro. Então, sem essa angulação, que faz com que o nosso sinal reflita e não bata de frente um com o outro, isso gera mais atenuação. Logo, no UPC, a gente vai ter mais atenuação. Então, agora a gente vai fazer uma instalação para vocês verem como que fica uma simulação de uma CTO. Vocês podem ver que o adaptador aqui ele tem duas saídas. Na CTO ela vai chegar sempre com um splitter e depois sair. E aqui o nosso conector, como se a gente já tivesse instalado ele, né? A gente já tivesse colocado a fibra aqui dentro dele. Como vocês podem ver, esse é um tipo clip, então ele vai estar fechadinho. A gente vai vir aqui, tirar a nossa tampa que a gente tem no conector para proteger a fibra. A instalação é muito simples, depois da gente ter instalado já a fibra aqui atrás dele, que é a parte mais difícil, a gente vem aqui e encaixa o nosso conector no nosso adaptador, como vocês podem ver. E agora a gente vai colocar aqui do outro lado, da mesma forma, o nosso conector. Então, aqui a gente já está simulando uma instalação de fibra ótica, seja na CTO, seja na casa do cliente, na ONU ou na ONT.
Aqui vocês podem ver, a gente já estaria passando banda de fibra ótica, então vindo de um e saindo no outro. Então, a gente finaliza agora a nossa aula sobre conectores e adaptadores, e com isso a gente finaliza também a nossa parte de passivos aqui do minicurso. Agora, você vai ver com o Felipe Scapini a parte de ativos da casa do cliente, ou seja, as ONUs, ONTs e roteadores. Espero que você tenha gostado dessa nossa jornada e fique aí para mais. Muito obrigado!